Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias do Palmeiras. Palmeiras que enfrenta neste domingo o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro 2024. E nós estaremos aí trazendo os palpites dos comentaristas, né? O que eles palpitaram sobre Palmeiras e Atlético Paranaense. Você vai assistir aqui nesse vídeo, mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tava bem. Vamos lá, Arnaldo com água, tá melhorado de água. Exato, Arnaldo, para dar palpite. Vamos lá, tá aqui o telão atrás de mim. Primeira classificação, tá? Ó o líder, quem é? Líder, Atlético Paranaense, pega o Palmeiras. É o momento que pode perder a liderança justamente pro Palmeiras, né? Se perder o jogo. Bahia, vice-líder segundo colocado, ó. Que campanha. Botafogo é o terceiro com 9, o Atlético Mineiro do convocado Arana também com 9. Bragantino também tem 9. Palmeiras 8, se vencer passa o Atlético Paranaense. Flamengo com 8, tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians com o Tite, rapaz, em crise no Flamengo. Vamos falar já já sobre isso, teve protesto da torcida. São Paulo com 7, pega o Fluminense. Internacional com 7, não vai jogar por conta da tragédia climática no Sul. Cruzeiro com 7, Grêmio também não joga. Fortaleza 6 pontos, Criciúma 5, esse então não joga com ninguém, né? Porque não vai jogar de novo. Não vai jogar de novo, tá com 3 jogos. Então, essa questão, o Criciúma vai ficar com menos jogos que os clubes gaúchos. Exatamente. Envolvidos na tragédia. Então tem uma margem. O Criciúma também está com muito jogo atrasado, né? A gente segue falando do Criciúma 4, a pontuação é boa. Claro, eles 5 e 3, 5 e 3. Corinthians com 5 pontos, enfrenta o Flamengo. Juventude com 5, também não joga. Fluminense encara o São Paulo. Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá na zona de rebaixamento. O Vasco anunciou seu novo patrocinador master, mas tem um bololô aí de que a 777 está quebrada. O bicho vai pegar pelos lados do Vasco. Muito bem. Vamos ao bolão. Clareza nos palpites, hein? Tá. E para facilitar, eu só vou falar os jogos adiados. Inter e Juventude está adiado, Atlético e Grêmio está adiado, Criciúma e Cuiabá está adiado, então esses jogos não acontecerão. Eu vou na ordem aqui para ninguém falar, não foi isso que eu falei, quero o tapetão, então vocês falem com clareza. Flamengo e Corinthians amanhã no Maracanã. Rapaz, pode falar aleatório, 1-1, empata. Você fecha com esse empate, né, Vassa? Você fecha com o empate, hein, Vassa? Vai, Márcio. Eu vou fechar também com 1-1, gostei. 1-0, gol de Romero. Que isso? Aí cai. 1-0, Melved Pedro. Ó, gol também, hein? Tite não comemora o gol, fica paralisado. Não, 1-1. O âncora abraça o Flamengo e tá com ele até o final. Mas o palpite dele é bom, é? 1-0 Melved no Maraca. É bom. Pressão. Palpite bom também. Palmeiras e Atlético Paranaense. É um dos melhores jogos da rodada, tranquilamente. Eu começo, 2-0, verde. 2-1 pro verde. 2-0 verde. 1-0 Palmeiras. Muito bem. Fortaleza e Botafogo. Esse jogo é bom também. Bom jogo. 2-2. 1-2, ganha o Botafogo. 1-1. O placar não vai mexer, 0-0. Muito bem. Atlético Goianiense e Cruzeiro. 1-1. 1-0 Atlético Goianiense. 1-0 Atlético Goianiense. Ih, eu vou pra lanterna, velho. 0-0. Bahia e Bragantino. Belo jogo Olha que também. jogo, hein? 2-1 Bahia. 2-1 Bahia. Vou colar Líder no do Arnaldo. campeonato depois dessa rodada. Colar no Arnaldo é um desastre, né? Porque ele tá em último. Eu vou colar nele. 2-1 Bragantino. Peraí. 2-1 Bahia. Ah, bom. 2-1 Bahia. Depois complica. Ó, o Bala tá falando que vai ser 1-1. Mas eu falei 2-1 Bahia. Eu vou pra cabeça. 0-1 Bragantino pra ver se eu melhoro. 1-1. Tá bom. 1-1. O Massa sempre contra o Ceni, já perceberam isso? Ele é contra, ele vai contra sempre. Ele Contra quer ganhar quem? sozinho. Rogério Ceni. Mas Olha lá, o Raí tá falando, todos os palpites são contra o Rogério. São contra o Bahia, todos. Vasco da Gama e Vitória. Sou contra o Bahia. 1-0 pro Vasco, gol de pênalti do Verrete. 2-0 Vasco.
2-1 Vasco. 1-0 Vasco. E por fim, São Paulo e Fluminense, segunda-feira no Morumbi. 1-1. São Paulo contra 1-1. 1-1. o Diniz da Shopee. Jogador? velho. Eu não sei. 1-1. 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo. 3-2 pro São Paulo. Que isso, olha o Vessa. Tá... Jogão, velho. Muito bem, então Segunda aí, noite, estão a gente em registrados casa, todos os velho. palpites. Prestem atenção, estão registrados. Ninguém vai falar que falou que não falou, hein? Tá, todo mundo falou com clareza Sim, aqui, sim. ok? Ó, é o seguinte, hein? A Band e a CUFA, que é a Central Única das Favelas, abraçam o Rio Grande do Sul. E você também deve, se você puder, por favor, entrar nessa corrente de solidariedade. Para participar, é muito simples. Você acessa esse QR Code que está aqui na sua tela e vê como é fácil doar para ajudar as vítimas das chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul numa tragédia climática sem precedentes. Mais da metade do estado do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Tem muita gente precisando de ajuda. Então, se você puder, se você tiver alguma condição de ajudar com qualquer coisa, ajude. A Band abraça o Rio Grande do Sul em parceria com a CUFA. Ajudem. A gente vai para um rápido intervalo aqui. O Massa vai ter que dar uma saída estratégica mais cedo hoje. Sim. Mas a gente não acabou ainda. A gente vai falar muito da crise no Flamengo já. Teve protesto da torcida no Ninho do Urubu. Não saia daí, já voltamos. Assim contra o Del Valle. Ele comemora assim, é o jeito dele, ele gosta do filme, ele faz uma homenagem ao filme. Não sei se tem algum cunho político envolvido nisso, né? E os jogadores se sentiram ofendidos lá, ficaram bravos, achando que ele estava, de alguma forma, provocando alguém, enfim. Ele chega a pedir desculpa pro público, né? É. Depois, ele não entende o que tá acontecendo. Aí ele, Exato. tipo, Desculpa aí e tal. Mas... pediu, botou a mão pro público Pois todo depois. E Agora, ainda tomou cartão amarelo na sequência. Tipo, talvez a reflexão que ele vai fazer, ó, dentro do Allianz Parque eu vou fazer isso porque eu sei que o meu torcedor vai entender. Quando eu tiver, sobretudo, em outro país, eu acho que eu não vou... mas essa é a discussão, por que não? Exatamente, por que não? Ofende as pessoas o quê? Não pode imitar o King Kong? O que ofende as pessoas, né? Exato. O fato dele ser Porque preto e a hora comemorar que ele imitando o King Kong. A hora que as pessoas todas do estado estiverem sabendo disso, já foi tarde, já teve problema, confusão. Talvez é bom ele evitar. Não, mas o problema está nas outras pessoas eu não sei. tolerarem esse tipo de coisa. Não, pra mim, ontem foi esquisito. Eu falei, mas o que aconteceu? Foi bem eu até esquisito. achei que ele tivesse ido lá perto do banco e feito alguma graça e tal. Uma brincadeira com os outros, E não foi isso. Não foi. Tanto que nem ele entendeu porque ele tinha sido... Não foi, ele tem todo o cuidado de sair, né? Você viu que ele saiu, foi pra trás do gol, deu a volta e foi substituído, né? Agora, sim. Agora, Fala. não. Pode falar. Pode falar? Bora. Tem algumas boas notícias. Já são 2 pênaltis seguidos, que é 100% de aproveitamento. Ó. Que é esse, hein? Tá vendo? 2 jogos, 2 pênaltis seguidos. O problema é quando põe na cal 5 seguidos ali, né? Não só isso. Tinha. Vamos ver se melhora mais pra frente, né? Mas tem a recuperação do Veiga, é uma boa notícia. A recuperação do Gomes é uma boa notícia. O fato do Abel colocar o time no 4-2-3-1 para voltar a pensar num Palmeiras que melhor jogou sob a gestão dele, né? Que tinha o Scarpa, o Veiga e o Dudu, né? Projetando um pouquinho mais esse Palmeiras para frente. Você vai ter logo a entrada de jogadores importantes, Felipe Anderson chegando. Você tem a recuperação do Veiga, a recuperação do Zé Rafael. O Palmeiras não tem mais ninguém no departamento médico. Não tem mais ninguém, 0. Tá? O que tem é o Bruno e o Dudu no outro departamento já treinando com os jogadores. Isso é importante, chegar no mês de maio. Já estamos chegando no meio da temporada. Você tem uma recuperação do Rony fazendo gols. Então, acho que o Palmeiras está crescendo num bom momento. Já é a segunda melhor campanha da Libertadores, já é o melhor ataque da Libertadores. E o time vai crescendo nesse momento importante. Agora, tem desafios pela frente, né? Como o jogo de domingo, que não é um jogo fácil, é um jogo difícil, contra um Atlético Paranaense, líder do campeonato. Mas pode o Palmeiras se vencer, encostar de vez lá em cima. É difícil assumir liderança, porque o Palmeiras está em 6º. Tem outros 4 times, entre ele e o Atlético,
né? Vai ter que ter combinação de resultado, mas o que importa é o time readquirindo a confiança. Vou repetir o que eu venho falando. Abel Ferreira nunca teve tanto elenco e bom elenco nas mãos para fazer o Palmeiras jogar e passar por todos os campeonatos. Passar por todos os campeonatos sem ficar se queixando que não tem jogador, que não sei o que lá. Ele tem 28 jogadores, mais 2 goleiros e o Vitor Reis. Ele tem 31. O Palmeiras não pretende contratar o Luciano Rodrigues, tá? Esse menino lá do Liverpool. Até agora a informação é essa. Pode ser que ontem tenha mudado alguma coisa. Tem aquele almoço, jantar, né? Sempre rola, entre os dirigentes e tal. A Leila Pereira disse, a repórter da Paramount, que o Anderson Barros está, sim, conversou com o staff do jogador, né? Mas os preços são altos e tem o interesse do Grupo City / Girona em levar o guri para lá, né? Jogador bom. E aí ontem a torcida do Palmeiras, isso não passa de um Breno Lopes. Os caras fazem análise de um jogo, né? Ele não jogou bem ontem. Contra o Palmeiras, ou seja, a chance de você não jogar bem também é grande. Imagina a cabeça do menino como tá também, né? Não, e pega um adversário consistente, defensivo. É lógico Esse que ele menino não vai bom jogador, ele fez o gol do Mundial Sub-20 do Uruguai. Sub-20, ainda tem um caminho longo, uma escada longa para subir, né? E poucos jogadores estiveram abaixo ontem. O Lázaro um pouco abaixo, o Estevão não conseguiu brilhar tanto, porque é normal. Mas a vitória foi muito boa, importante, num primeiro tempo que não foi tão bom, Arnaldo. É isso que eu falo, Arnaldo. Foi 5-0, hein? Não, eu acho que falei de 7 novo, aqui. Vocês foram bem ontem no palpite, foi uma das melhores atuações do Palmeiras, mas para mim a grande questão que fica para a temporada do Palmeiras faltam 6. Os bons e grandes momentos do Palmeiras nos últimos tempos tiveram o Endrick. E o Endrick não é um jogador qualquer. A gente sai da seleção brasileira, saindo o único atacante que atua no Brasil sendo convocado, com essa idade, não foi nenhum outro. Pedro, Hulk, Gabigol, achando que é simplesmente simples substituí-lo. Não será. Não será. E mais, o Palmeiras, o ano passado, só ganhou o Campeonato Brasileiro por causa do Endrick. O Palmeiras começou a temporada meio rateando, porque não tinha o Endrick. Inclusive, na final da Supercopa, ele não jogou, estava no pré-olímpico. E o Abel foi inteligente, porque eu acho que ele conseguiu, nesse momento, sem o Endrick, trazer o Flaco Lopes de volta e mudar a forma do time jogar. Ninguém está falando do Flaco Lopes mais. Né? Porque no Paulista, no estadual, foi um dos jogadores mais importantes, foi artilheiro do campeonato. O Palmeiras jogava muito no jogo aéreo. O Flaco Lopes perdeu a posição para o Estevão. Então. Porque não tem como tirar o Endrick do time. Pois é. Então, o Palmeiras ontem, a formação com o Veiga bem encaixado, que baita a formação, mas ela vai durar 6 jogos só. Que é o time mais rápido, é um time incisivo, é um time que qualquer contra-ataque está na cara do gol. E aí vai ter que fazer um outro trabalho de mínima reconstrução, sendo que o principal jogador que atua no futebol brasileiro hoje vai embora. Esse impacto haverá. Você pode ter o elenco mais qualificado do mundo, é que nem você tirar o... Assim, o exemplo extremo não é o do Endrick, mas o exemplo extremo é o Neymar quando sai do Santos. Não é... Aquilo era mais, evidentemente. A saída do Endrick, no Palmeiras, causa muito mais impacto que a saída do Vinícius Júnior no Flamengo, quando ele saiu para jogar lá no Real Madrid. Muito mais. Sim. O Vinícius Júnior já jogava como titular do Flamengo com algumas situações. O time não girava em torno dele. O Endrick hoje tem uma importância gigante para o time dele. E esse vai ser um grande desafio. O Palmeiras é um time regular, forte, com uma mentalidade e com versatilidade no elenco, sabemos que o Palmeiras será. Agora, ser o time com um jogador diferente talvez não seja mais. E isso o Abel vai ter que, de fato, agora, depois de, para mim, ter encontrado a formação mais interessante, Veiga e 3 rápidos, 3 jovens, ele talvez tenha que buscar uma outra alternativa daqui para frente. Veremos qual será. Em termos de técnica, não tem como substituir, né? De qualidade técnica, mas em termos de forma de jogar... Se você troca o Endrick pelo Flaco nesse sistema, um outro time, né? Se você quiser time rápido, você troca o Endrick pelo Rony. Aí a mudança técnica é brutal, né? Mas
Eu não acho que o Palmeiras vai sofrer tanto com a ausência do Endrick, não. Por um motivo. Pelo que ele pode... claro que pode ser um ou outro jogo, verdade, pode levar um tempinho, mas pelas opções que ele tem, entendeu? De jogadores que estão voltando, os dois que estão voltando, isso pode até facilitar a vida dele. Dele arrumar um lugar para o Dudu no time, né? Lembrando sempre que uma contusão dessa gera dificuldades, não é de uma hora para outra, mas nós estamos no mês de maio, entendeu? As oitavas da Libertadores serão depois da Copa América. Então vai ter um espaço aí para ajustar e até lá você vai ter também um reforço que eu acho que é muito bom, que é o Felipe Anderson. Então você pode ter um time com o Felipe Anderson de falso 9, ou o Dudu, ou o Lázaro. Cara, ele tem tudo na mão para ajustar. Ou um time com um jogador mais para fazer a parede, como é o Flaco, entendeu? Ele já tinha ajustado essa questão com o Flaco em campo, pelo que fez no Campeonato Paulista, né? E o Flaco saiu do time porque sentiu uma contusão e também para você trazer o Veiga de volta para o lugar onde ele rende mais. Sim. E para colocar o Estevão no time. Uhum. O Endrick saiu do lado direito para ir para C9, aonde eu não acho que ele rende mais. O Endrick não é um 9-9, ele é um atacante ponta de lança. O que é isso? Se você jogar com 3 na frente, se o Endrick ficar entre os atacantes, é onde ele vai render menos. O Endrick precisa de mais espaço para jogar. Aonde ele desabrocha no segundo tempo, no segundo turno do ano passado, quando o Abel põe 3 zagueiros e coloca Endrick e Breno. Ah, mas foi por causa do Breno? Não. Foi porque o Endrick começou a usar um corredor que não é nem o corredor da lateral, indo atrás do lateral do São Paulo naquele jogo no Morumbi, e nem a faixa central como centroavante. Uhum. É o espaço aonde ele rende mais, né? Mas agora vou repetir, nesses 3 anos e meio, o Palmeiras tem um elenco suficientemente bom, equilibrado, para fazer bons times e fazer bons jogos. Muito bem. Galera aqui mandando mensagem. O João Carlos falou, como é tedioso ver os antes torcendo ao invés de analisar. O Palmeiras ganhou várias competições com o Rony e tem um mundo de opções, sem contar Dudu e Felipe. Diz aqui o João Carlos. Bom... Óbvio, porque você sair no mercado desesperado para contratar, não vai ajudar. Gasta uma grana. Você vê que o Corinthians contratou uma pancada de jogador a preço de ouro e tem muito jogador que não está entregando o que o torcedor corintiano esperava. Então, a manutenção, se você pegar nesse time aí, Gustavo Gomes, Everton, o próprio Dudu que está machucado, o Rony, olha Piquerez, olha o Marcos Rocha, o Mike, essa base, essa espinha dorsal do Palmeiras, está jogando junto há muito tempo. O próprio Flaco Lopes, que já está bastante... O Veiga, o Flaco Lopes, que estava bastante... Foi muito criticado, inclusive, em anos passados. Mas quando você dá uma manutenção e deixa a espinha dorsal do time ali, a chance de dar certo no ano seguinte, trocando 1 ou 2 peças, é muito grande. Eu acho que o Palmeiras, né, a gente fala da contratação. Os palmeirenses reclamam, né, uma grande contratação. Cara, mas a grande contratação do Palmeiras é renovar com o Dudu. É isso. A grande renovação do Palmeiras é renovar com o Gustavo Lopes. Gustavo Gomes. É renovar com o Abel. Né? É ter esse time continuado aí, porque ele sabe, o Abel tá olhando todo dia lá para a base, ele sabe o que tem lá embaixo. Ele sabe o que tá vindo. Então ele fala, não preciso contratar atacante, cara. Tem os meninos aí, vamos renovar o contrato desse, vamos renovar o contrato daquele, vamos melhorar o salário de um, o salário de outro, deixa todo mundo contente. O palmeirense é o único que tem certeza que a geração Z é muito melhor que as anteriores, né? O restante do Brasil e do mundo pensa o contrário. Mas essa molecada realmente dá um trabalho absurdo. E ainda tem o Estevão, e vai embora e aí não precisou nem contratar de uma base alheia. O Abel já olhou para baixo e falou, ó, você é o próximo, vem. O moleque já se mostrou também um cara que consegue ter um mental muito estabelecido, porque não é que ele sai também de uma base para um time ali de meio de tabela ou de uma segunda divisão. O cara vai para um Palmeiras
com uma torcida que reclama bastante, jogando no Allianz Parque para 40 mil pessoas, e ele vai tranquilo. O time ser assim, o time ter essa mentalidade já muito bem estabelecida, ajuda um jogador de base? Ajuda muito, ajuda muito. É uma coisa que acontece sempre no Santos. Né? O Santos sempre tem o próximo raio, sempre vai. Por quê? Porque o Santos, por uma questão financeira, uma questão de gestão, uma questão, tem que usar a base. E isso acontece sempre. Foi quando saiu o time do Diego e do Robinho, depois do time do Rodrigo. Então, o jogador que a torcida entende que o time não tem onde investir, ele abraça o pessoal da base, né? Então, eu acho que... E outra, né? A gente fala desses meninos, mas eles estão no Palmeiras desde os 12, 13 anos. Então, o trabalho dos profissionais da base do Palmeiras também interfere. É isso. Né? Porque o Endrick não apareceu agora com 17 anos, pum. Não. Era tratado a pão de ló. Desde os 12, 13, o Estevão também. Isso aconteceu com o Neymar no Santos, com o Vinícius Júnior no Flamengo, com o Ronaldinho Gaúcho no seu tempo no Grêmio. Então, esse trabalho, né? Por isso que eu acho que a base... O Brasil é um celeiro, o Brasil é um produtor de jogador, e eu continuo falando para todo mundo que... O japonês que jogou comigo, os espanhóis que jogaram comigo, os italianos que vêm aqui aí no Brasil, vêm conversar comigo, que a gente jogou junto. O Aguado que dá porrada aí no geral. O Aguado também. O Aguado que era duro, na verdade. Esse pessoal vem e eu falo assim, cara, não tem jogador que nem no Brasil. Nunca teve. E vai continuar tendo. Quantidade, né? Também e esse negócio que o pessoal parou de ter craque no Brasil, parou nada. Continua tendo. É que cada vez mais os meninos saem mais cedo, e a gente não acompanha, né? Você vê o exemplo da seleção brasileira. Se você falar da seleção brasileira, dos 7 atacantes que estão lá, muito torcedor brasileiro fala, eu não sei quem é. Todos abaixo de 23 anos de idade. 20. E estão jogando em times da primeira prateleira do futebol europeu. Você ia falar alguma coisa, Gustavinho? Aí, acho que Não, o Jameli foi perfeito na colocação. Que isso, hein? Ganhar um perfeito do Gustavinho é difícil. Ganhar essa hora um perfeito, ranzinza, viu? Cara, não, mas ranzinza, viu? Zero ranzinza. Ele foi perfeito, porque existe um trabalho sendo muito bem feito nas categorias de base do Palmeiras. Se você pegar alguns anos atrás, antes do Paulo Nobre, o Palmeiras dificilmente revelava jogadores, cara. Sim. Hoje você vai na base do Palmeiras, o Messinho, por exemplo, ele estreou esse ano, mas se você escuta falar dele desde os 13. Já tem muito tempo, 5, 6, 7 anos atrás, a gente já ouvia falar desse jogador. Já sabia que era um jovem promissor. Mas eu falei até algumas vezes aqui, eu vi uma vez uma entrevista do João Paulo, que é o cara que cuida de toda a base do Palmeiras, e o João Paulo falando, olha, eu tive problemas com 2 meninos aqui por uso de droga. Né? E esses meninos eu podia ter mandado embora. Não, eu fiz um trabalho de recuperação com os meninos. Eles saíram do Palmeiras depois, por outros motivos, nada a ver, mas... Então, você imagina, esses meninos, eles são trabalhados com 10, 11, 12 anos para chegarem num profissional novos, para assumirem um papel importante, um papel decisivo, para poder jogar, para ter a mentalidade forte, para ir para uma seleção brasileira. Então, eles são preparados para isso. Você tem dezenas de profissionais trabalhando numa base para que esses atletas, quando cheguem no profissional, o caso mesmo do Endrick. Muita gente se surpreendeu, falou, o menino tem 16 anos, está estreando no profissional e jogando teve um jogo contra o Botafogo mesmo. Joga a bola em mim. Demais, joga a bola em mim. Olha a maturidade que o cara tem, com 17 anos. Então, Stefano, é um negócio realmente incrível o trabalho da base. Por isso que eu elogiei muito o Jameli, porque ele tem... Ele já teve dentro do campo e ele já teve também como dirigente. Ele sabe da importância desses profissionais, até porque foi jogador, para o futuro desses garotos aí no futebol. E é realmente bem diferente mesmo você ver essa transição de um moleque de 16, 17 anos, quando é de um Palmeiras, quando é até de um Santos, que é um clube que olha bastante para a base. É uma cabeça muito diferente. Estevão e Endrick são jogadores diferentes, são pessoas diferentes, indivíduos diferentes, mas têm aparentemente o mesmo profissionalismo. Vamos falar um pouco do Fluminense. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, né? Palmeiras que venceu na última partida o Liverpool do Uruguai, 5-0, e agora enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.